Olá, sejam bem-vindos ao programa Capital Natural. Hoje nós vamos falar de um tema que não é apenas contemporâneo, ele é a contemporaneidade por excelência, de uma maneira como poucas vezes nós falamos aqui. Quais são as fronteiras da relação do nosso corpo biológico com a tecnologia? Estudiosos e filósofos afirmam que desde a invenção da fotografia, no início do século XIX, a nossa percepção de nós mesmos, seres humanos, e a nossa relação com o mundo mudou radicalmente. De lá para cá, o uso de tecnologia para mediar as relações humanas e com o mundo à nossa volta só fez crescer. E cresceu tanto que muita gente afirma que não somos mais humanos, mas pós-humanos. E é sobre isso que nós vamos falar, pós-humanos. Vamos conversar então com a professora Lúcia Santaella, especialista em teoria da comunicação e semiótica pela PUC-SP e autora de Navegar no Cyberespaço, o perfil cognitivo do leitor imersivo. E o pesquisador Alexandre Quaresma, autor dos livros Nanocaos e a Responsabilidade Global e Nanotecnologia, Zenit ou Nadir. Bom, eu vou começar com a pergunta mais básica de todas, até porque esse assunto é bastante recente, pelo menos para mim. O que é um pós-humano? Por favor, Lúcia. Bom, o tema do pós-humano, ele já começou a circular, assim, de maneira um pouco vagarosa, já nos anos 80. Então, quando eu falo que é recente, é só desinformação. Não, ele foi num crescendo e hoje ele explodiu. Quando foi lançado o Manifesto Ciborgue, da Dana Haraway, nos Estados Unidos, um manifesto que depois teve várias consequências, especialmente para as feministas norte-americanas. Bom, enfim, o que ela estava trabalhando lá? O problema da transformação do corpo, a transformação do corpo por meio das tecnologias. Essas transformações estão se avolumando cada vez mais e hoje o tema do pós-humano, ele tem no mínimo 4 escalas, que é a escala do corpo, que é o mais visível, apesar de que essas transformações estão se tornando cada vez mais invisíveis. Depois tem a escala da inteligência humana, que está em crescimento inegável. O problema da inteligência coletiva, que tem sido trabalhada por vários autores. A terceira escala é a escala dos ambientes, que estão ficando inteligentes. A cidade inteligente, a agricultura inteligente. E, em quarto lugar, o problema da biosfera, com essa nova era geológica que vem sendo chamada e que está sendo debatida no mundo inteiro, que é o antropoceno. Então, a questão do pós-humano é uma questão de que nós não podemos mais conceber o humano como ele foi concebido. Exatamente, você marcou muito bem, antes da era da fotografia, quando as tecnologias da inteligência começaram a crescer e transformando a própria natureza do humano. Por favor, Alexandre. O que é o pós-humano? O que é o pós-humano? Bom, o pós-humano, ele é essa coisa que a gente está se transformando e a gente não sabe bem o que é. Se no tempo dos nossos ancestrais hominídeos, quando a gente estava ali concorrendo com os grandes felinos, com os grandes caninos, a gente lascou a pedra e dominou o fogo, as nossas primeiras tecnologias, foi exatamente esse fenômeno que fez a gente se despregar da cadeia natural dos outros seres. Então, a partir dessas tecnologias, nós fomos construindo todas as outras tecnologias. E por isso nós prevalecemos perante as outras espécies. Então, a gente pode dizer que nós somos tecnológicos por natureza. Só que essa relação agora se intensifica muito. A tecnologia, ela se desenvolveu tanto que ela agora está transformando esse ser humano, que era um bicho como outro qualquer, que virou o ser humano por causa das tecnologias. As tecnologias agora estão retroagindo sobre ele e transformando ele numa coisa que a gente não sabe direito ainda o que vai ser. É um ser em fluxo, não é isso, professora? É verdade, é uma grande interrogação. E gosto muito da sua ideia. Quer dizer, embora as coisas tenham se tornado visíveis mais recentemente a partir da Revolução Industrial e principalmente a partir da Revolução Digital, onde as transformações humanas pela tecnologia se tornaram mais visíveis, o ser humano é, por natureza, indissociável da tecnologia. Freud já dizia, o ser humano é um ser desnaturado. Certamente ele é desnaturado
Não é no sentido de que a maldade no ser humano não tem limite. A bondade tem, mas a maldade não. Mas desnaturado porque ele é dessaído, ele é colocado fora da natureza. Ou seja, eu fiquei até com medo de estar aqui e por isso eu fui olhar no Google quem era o Alexandre, porque eu fiquei com medo de estar aqui debatendo com um tecnofóbico. Então, a tecnofobia... Eu sou um pouquinho tecnofóbico, mas eu sou um tecnofóbico controlado, assim, consigo viver em sociedade. Pois é, porque as tendências... Eu sou crítico, vamos dizer que eu sou um crítico da tecnologia. Claro, era isso que eu ia colocar. Há pelo menos 4 tendências, não é? O tema do pós-humano é muito controverso e ele existe para todos. Ou seja, tem os tecnofóbicos, que são os céticos, e os apocalípticos. E daí tem os tecnofílicos, que também fazem um serviço contra essa visão de um mas os extremos sempre são um desfavor para qualquer situação. Claro. Mas quando a gente fala, por exemplo, da tecnologia, e a gente aborda logo a fotografia de início, quer dizer, como é que isso já altera a nossa percepção sobre nós mesmos? Porque, querendo ou não, já tínhamos fotografias bastante realistas, pinturas bastante realistas de uma personalidade, de uma pessoa, enfim, essa percepção, a visão de mim, o espelho. Agora, como é que a fotografia faz essa alteração? Bom, num dos meus livros, eu classifico as máquinas em 3 tipos. Primeiro, as máquinas musculares são máquinas burras. A fotografia deu início a um novo tipo de máquina, que é muito pouco lembrado pelos sociólogos, mas bastante lembrado pelos semioticistas, que são máquinas já inteligentes, uma inteligência sensível. Então, o nosso sensório começa a se estender. Não é? O McLuhan trabalhou muito isso quando ele falou das máquinas e das tecnologias como extensões do homem. Com as tecnologias digitais, são máquinas cerebrais. Então, essa divisão que você está fazendo, essa marcação, ela é bastante coerente, porque começam a aparecer máquinas que estendem a capacidade humana, não apenas muscular, que já existiam essas máquinas musculares, mas as máquinas musculares são burras, enquanto que essas outras máquinas começam a estender nosso aparelho sensório, motor e agora as máquinas cerebrais, que são as digitais. A senhora mesmo falou que nós hoje já temos situações onde você não vive mais sem tecnologia, né? E tão atrelados à tecnologia, como é que fica a nossa parte humana? Eu queria falar só uma coisinha com relação ao que a professora Lúcia disse. Talvez tenhamos uma tecnologia que ainda veio antes do domínio do fogo e da pedra, que quando foi o primeiro humanoide pegou um galhozinho para alcançar uma fruta ou para espantar um bicho venenoso. E o que os teóricos dizem, em grande medida, e eu não concordo totalmente, mas que o ser humano ele é despreparado perante os outros animais. Nós temos uma pele muito frágil, então as tecnologias vêm para completar o nosso acoplamento com o mundo. A gente nasce e não anda. Isso. Tem que ser cuidado, amamentar, quer dizer, amamentar tudo, mas assim, a gente é muito dependente, né? Mas você fez uma pergunta, por que a gente não consegue mais viver sem as tecnologias? Ela falou que nós não conseguimos, em parte, muitas pessoas até não conseguem mais viver sem a tecnologia, mas estamos com ela presente em todo o nosso mundo, nosso redor, enfim. Como é que fica essa parte humana? Onde ainda somos humanos? O tempo todo, né? Não Porque deixamos... se estamos num processo pós-humano, aonde está a separação da nossa parte humana? Então, quando a gente fala pós-humano, a tendência é a gente compreender que o humano não existe mais. Não, o humano continua. O humano é um ser em evolução constante. Isso que você lembrou é muito bem lembrado. O ser humano nasce inacabado. Ou seja, ele não nasce pronto. Aí vem toda a constituição psíquica do ser humano, o amor, o afeto de ser cuidado, porque o ser humano nasce num estado de vulnerabilidade total. E eu tenho dito agora, não apenas ele não nasce pronto, como ele não morre pronto. Ou seja, o ser humano é um ser inacabado. Ele está sempre se fazendo, sempre se refazendo. Eu gostaria de dar um passo aquém. Então vamos. Porque a gente, quando fala em tecnologia, imagina imediatamente o Homo faber,
não é aquele que fabrica alguma coisa. Mas eu tenho desenvolvido a ideia, e aliás muita gente fica bastante escandalizada com a minha ideia, de que a tecnologia já foi instalada no nosso próprio corpo. Isto aqui, o aparelho fonador, é uma tecnologia. O aparelho fonador roubou funções da respiração, da deglutição, para a fala. Então, a tecnologia já está instalada no Homo loquens. Por isso que Lacan diz, porque fala, falta ser. E aí ele já desmorona todo o pensamento heideggeriano, buscando lá a questão do ser. Fala, falta ser, você é atravessado pela linguagem. Vamos seguir com este papo daqui a pouquinho, porque a gente vai dar uma paradinha rápida, não saia daí porque a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, que hoje debate o conceito do pós-humano. Isto mesmo, a condição humana na sociedade pós-moderna. Estamos conversando com a professora Lúcia Santaella e o pesquisador Alexandre Quaresma. O que nos faz humano, então, é apenas essa definição que vem daquele hominídeo que consegue fazer esse trabalho, né, de uso de uma arma, de quebrar e fazer o fogo, enfim. É isso que nos define humanos ou existe uma outra forma de definição? Não, eu vou tentar fazer uma outra definição, que a professora Lúcia também trabalha, que é a questão seguinte: nós somos humanos e somos humanos porque somos tecnológicos. As tecnologias estão nos transformando numa outra coisa, mas nós continuamos sendo humanos por causa disso. O que está no horizonte e que deixa muita gente instigado, por exemplo, que me motivou a escrever esse livro, que a professora também pesquisa sobre isso, é que é como a gente estava conversando antes de gravar. Digamos que eu tenho um problema no coração. E aí coloco um coração de titânio. Durante a operação eu tive uma complicação com o fígado, eles me imprimem lá um fígado com uma bioimpressora 3D. Me fecham e eu volto bonito e faceiro para a sociedade. A pergunta que vai ficar no ar seria o seguinte: eu ainda sou humano na verdadeira acepção da palavra? Então, quando se fala de pós-humano, quer dizer o seguinte, que aquilo que a gente conhecia como humano, está passando por profundas transformações. E quer dizer também que o humanismo, por causa disso, é como se ele estivesse se esgotado e nós estivéssemos começando uma nova fase. Não é isso, professora? É, porque toda a filosofia ocidental, até os grandes ruptores, Marx, Nietzsche, Freud, ela foi tecnofóbica. Ela ignorou a tecnologia. Então, a ideia que nós temos de humano é de uma essência imutável, que é uma ideia que foi forjada no iluminismo. E com as autópsias se desmistifica, né? Sim. Não. Marx já disse uma frase maravilhosa, meu Deus, poucos lembram. Transformando a natureza, o ser humano transforma a sua própria natureza. Nós somos seres em evolução. Então, o que acabou, e por isso vem, e esse é o pós-humano crítico, não é, Alexandre? O pós-humano crítico é a gente tentar enfrentar esta interrogação, ou seja, o crepúsculo daquela ideia de humano como uma essência imutável. E mais, o que o humano fará de si? Isso. Nós vamos continuar falando sobre isso, mas eu quero dar uma voltinha para trás, passo. Porque você, por exemplo, falou de uma cirurgia complexa, que você utiliza órgãos vitais, de repente, né? Você constrói, coloca e segue vivendo. Sim. Isso nos faz menos humanos, mais humanos, não humanos, enfim. Agora, nós temos aí uma mudança na vida cotidiana, que tem acesso a tecnologias, que também nos faz pós-humanos, as redes sociais, a internet, telefonia, televisão, quer dizer... Os antidepressivos, os remédios para dormir, os remédios para acordar, que se chama para aumentar a memória, para as crianças ficarem menos agitadas, ou para você fazer uma prova, é uma medicalização, e toda essa medicalização também faz parte. Tudo que tapeia a natureza? Tudo que tapeia o curso natural? Não, porque esse pós-humano, que o humano está se transformando, faz parte da natureza também. Nós somos parte. Tudo isso está acontecendo dentro da natureza. Por isso que há uma grande... um outro ponto interessantíssimo que a professora sabe, é que tem uma pergunta, que é uma pergunta clássica da física, um ser seria capaz de criar um ser
mais inteligente do que ele, e nós estamos prestes a fazer isso com as inteligências artificiais. Eu acho que eu já fiz quando eu tive meu filho, ele é muito melhor. Não, claro, mas... Você é super natural, nem tive consciência. Pois é, mas você imagina o que vai acontecer quando um computador começar a sentir dor, começar a ter direitos sociais, será que você vai poder desligar a máquina? O pós-humano, ele abrange toda essa... O pós-humano, ele parece, né, professora, que não existe, mas que está em todos os lugares. Eu lembro daquele filme O Bicentenário, do Robin Williams, que aquilo é muito assustador, porque ele nasce robô e ele busca a humanidade transformando o corpo robótico dele, de certa forma, a ter órgãos líquidos fluindo, para ter sensações, enfim, tal, e ele termina sendo julgado como humano, tamanha sensibilidade, enfim, pelos sentimentos dele. E aí passa-se para um outro fator, que é uma questão quase que religiosa, de alma, da presença, que não cabe aqui a discussão, acredito eu. Mas, assim, caminhamos também para robotizarmos, e a gente volta para um outro sentido de que estamos tão próximos da tecnologia que faz tudo para nós, que muitas vezes a gente busca, já hoje em dia, voltar para o não tecnológico. Já queremos os orgânicos para alimentação, já batalhamos muito mais pelo parto naturalizado, deixar um pouquinho a cesárea, que é uma facilidade para nós mulheres, para um parto normal, vamos tentar fazer isso. Quer dizer, a gente também tenta, ao mesmo tempo, voltar um pouco, não sei se assusta. Nós temos uma vontade, assim, cândida, como diria Voltaire, de voltar a ser o bom selvagem, que isso vai ser impossível. O que um dos meus professores disse, que o ser humano, o destino dele é ir para as estrelas. O pós-humano é só uma parte dessa história, e a gente não sabe do que a gente é capaz. Nós estamos descobrindo aos poucos. Então, o pós-humano, ele é feito de interrogações, porque a partir da Segunda Guerra Mundial, isso vários autores, colocam e concordam, nós estamos, a partir da Segunda Guerra, atravessando aquilo que se chama a grande aceleração. Sim. Então, é só interrogação. Agora, o que isso provoca? Essa grande aceleração. A grande aceleração dos processos de comunicação, de conexão humana, de máquinas que começam a substituir o orgânico, inteligência artificial, nanotecnologia, etc. Isso produz no ser humano. O ser humano é um ser paradoxal, por natureza. Não é essa ideia do natural, não é do cândido. Com certeza. Não, isso nunca existiu. Nunca existiu. Não, existiu nos romances. Nos romances. Só que os ciclos evolutivos do humano, eles iam mais lentamente. Então, as coisas tinham uma certa durabilidade, o que dá conforto. Essa grande aceleração, o que ela está provocando em nós? Ao mesmo tempo, angústia, pânico, vertigem, mas, ao mesmo tempo, fascínio. Fascínio. É disso que vivem os filmes de Hollywood. Não conseguimos nos adaptar porque é tudo muito rápido, mas adoramos as novidades. Vamos continuar conversando porque eu tenho que fazer o intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o Capital Natural, que hoje debate o conceito do pós-humano. Isto mesmo, a condição humana na sociedade pós-moderna. Estamos conversando com a professora Lúcia Santaella e o pesquisador Alexandre Quaresma. Bom, a gente tinha falado agora há pouco sobre esse momento da fotografia sendo um grande momento transformador. A seguir dele, tivemos televisão, cinema, tecnologias, internet, né? Qual foi o grande momento depois da fotografia que a gente percebe também esse avanço do pós-humano? Olha, eu tenho uma mente muito classificatória, então já falei da classificação que eu faço das máquinas, eu fiz uma classificação também do mundo das imagens. Isso muito nos ajuda. Então, é uma classificação bem grande, o arco-íris histórico é enorme, mas ajuda muito, porque antes da fotografia, as imagens eram produzidas através de habilidades técnicas, habilidades manuais e também mentais, evidentemente. Mas a fotografia tirou da mão humana, não da mente, mas da mão, essa necessidade. A única maneira de você poder traduzir o mundo visual era através dessa habilidade dos artistas. Então, a fotografia, ela inaugura uma nova era, que eu chamo de era fotográfica. Pré-fotográfica, antes da fotografia. Fotográfica, que vem fotografia,
cinema, televisão, vídeo e holografia. Ou seja, que era essa? Eu tenho uma máquina que está em conexão existencial com o mundo visível e que captura e eterniza um fragmento do mundo visível. Então, é uma máquina de flagrar e capturar. Com o mundo digital, nós entramos na era da imagem pós-fotográfica. Ou seja, o computador é capaz de criar por algoritmos uma imagem absolutamente realista, mas que não passou por esta fase de captura existencial, espacial, de conexão espacial com o mundo visível lá fora. Então, são 3 grandes eras. E eu acho que é bem marcado porque quando aparece o mundo digital e a produção de imagem começa a se fazer infográficas, essas imagens, elas produzem uma enorme revolução também pós-fotográfico, pós-humano, pós-moderno. Então, essa palavra pós, ela começa a circular. E agora eu estou trabalhando com o pós-digital, que é a visão crítica do digital. Está na hora do digital entrar na berlinda. E eu acho que seria também interessante a gente ver um pouco o que é que significa uma visão do pós-humano crítico. Mas o que vem depois do pós-digital? O que é o pós-digital? Então, é a mesma ideia que está no pós-humano. Não significa que o digital acabou. Imagina, ele está aí. Um não encerra o outro. Daqui a pouquinho, todos os ambientes vão ficar inteligentes, internet das coisas, as coisas vão começar a se comunicar. Hoje, mais de 50% da comunicação no mundo é máquina a máquina. E nós pensamos que, não, o ser humano que está lá no centro. Não, inclusive, uma das grandes questões hoje do pós-humano é o antropocentrismo. Ou seja, o ser humano parou, deixou de ser o centro do universo, por isso que se fala muito em não humano. Então, o pós-digital e o pós-humano não significam outra coisa senão enxergar criticamente e com menos superficialidade e sensacionalismo, isso que está acontecendo com o humano e com o digital, que é inseparável do humano hoje. Bom, hoje nós temos a nanotecnologia, e passo para o Alexandre, né? A gente já falou da prótese e tudo mais, mas a nanotecnologia hoje presente, como é que ela atua nesse momento de pós-humano? Ótima pergunta. A nanotecnologia faz parte das 4 sustentáculos da revolução tecnológica NBIC, que é nano, bio, info, cogno. É nesses 4 que o pós-humano se estrutura. Então a nanotecnologia ela desempenha um papel importante porque ela permite que muitas coisas sejam diminuídas a tamanhos assim muito pequenos, de maneira que no seu tablet, por exemplo, ou no meu relógio de pulso, ou em qualquer outro aparelho, estejam não só um relógio de pulso e um tablet, mas que esteja uma série de outras coisas. Um exemplo disso são os smartphones. Mas eu queria voltar um pouquinho à pergunta que você fez à professora Lúcia antes, para fazer um comentário. Essa coisa do pós-humano, do pós-digital, não é uma coisa que termina aqui e começa em seguida. É uma coisa em fluxo. E a característica desses momentos pós são a velocidade com que isso está acontecendo. Então está acontecendo com uma velocidade tão acelerada, que é quase que impossível refletir a tempo, porque a reflexão, por exemplo, a reflexão filosófica, uma reflexão, você demanda um certo tempo, e as coisas acontecem com tanta rapidez que a gente já não consegue mais saber o que isso vai significar para a gente. Isso impacta na visão de nós mesmos? Totalmente, impacta totalmente na nossa visão. Faz uma experiência, experimenta ficar 3 dias sem acessar qualquer aparelho eletrônico, você vai ter sintomas físicos de abstinência. Olha, vou te dar uma boa notícia. Fiz isso nas férias e fiquei mais feliz por não... Sintoma físico de felicidade, não precisava ser negativo. O que eu quero dizer, você não perguntou se isso te transforma? Sim, isso te transforma.
Nós temos aí uma mudança na vida cotidiana que tem acesso a tecnologias que também nos faz pós-humanos, as redes sociais, a internet, telefonia, televisão, quer dizer... Eu vou até passar para a professora Lúcia, que é a coisa do signo. Eu estava no aeroporto, contar a historinha rápida e passar para a professora. Estava no aeroporto, a mocinha pediu um prato num restaurante. Quando o prato chegou, antes de comer, ela fez uma foto e postou. O que isso significa? Isso significa que alguma coisa mudou na cabecinha dela, é que essa cultura faz parte. Então, para ela é importante não só saborear aquele banana split que ela pediu, ela precisa também compartilhar com os demais para que os outros possam curtir e compartilhar com outras pessoas para que o gozo, o ciclo do gozo possa se concluir. Não é isso, professora? Concordo plenamente. Agora, você me fez uma pergunta que eu não quero entrar aqui em muita... Eu sou a dama dos signos. Muito em coisas de semiótica, muito aprofundada. Claro. Mas, inclusive, já escrevi um texto sobre isso. Por que as pessoas, elas vivem e registram o viver no mesmo ritmo? Agora é uma obrigatoriedade. Eu preciso compartilhar. Por quê? Por quê, professora? É assustador. É isso que nós nos perguntamos. Eu tenho uma teoria, ela é um pouco filosófica. Que bom. O problema é o seguinte, o maior dilaceramento humano é a mortalidade. É isso que os transhumanistas prometem para nós, que eles são uns pós-humanistas pouco críticos, não é? Ilusionistas, mas eles prometem para nós a imortalidade. Os transhumanistas, que são... Bom, tem centros de pesquisa de transhumanismo lá na Califórnia. Agora eu ouvi dizer que estão abrindo também um centro em Oxford. Tem um monte de cérebros e corpos de pessoas ricas congeladas nesse momento em centros de criogenia, esperando que a tecnologia alcance um ponto para reengendrar a vida nelas, para que elas possam voltar. Isso, por exemplo, é um bom fenômeno pós-humano para a gente refletir, né? Então, o signo, a linguagem, é a nossa única vingança contra a mortalidade. Então, a fotografia foi um marco fundamental. De repente, a vida que passa e ao passar, cada instante morre, essa vida que passa pode ser eternizada. Espetáculo. Então, o signo faz isso. Ele nos promete a eternidade. Então, é claro que é uma coisa inconsciente e é uma compulsão que as pessoas não conseguem controlar, mas quando elas vai comer, fotografa, vai para lá, fotografa e escreve no Face, e a vida inteira, a jornada do dia é inteirinha documentada, o que ela está querendo? Eternizar aquilo que passa, porque a vida em cada instante está grávida. Que você reviva sempre que você tiver vontade. Eu tenho uma teoria não excludente, que eu acho que também tem a ver. Eu acho que eu tenho a sensação de que as pessoas elas precisam mostrar mesmo o que estão fazendo. E é numa espécie de antropossociometria. É através do seu olhar para mim é que eu acabo descobrindo quem sou eu de fato. Isso. Eu ia falar isso exatamente. Não é nada estranho, sim. Entendeu o que eu estou falando? Sim. O Facebook seria um lugar onde todo mundo coloca o seu melhor lado, sim, esperando que o outro vá olhar. Mas na maioria das vezes, você e mais 2 ou 3 que vão olhar para você e cada um está olhando para o seu próprio. Entendeu? Mas é nessa medida de que o vizinho olha que você comprou um carro novo. Não, eu não sou, eu ando de transporte coletivo, mas eu digo, é o olhar do outro é que te significa. Não basta você, por exemplo, você é a Marina, uma apresentadora competente da Band e tal, mas você precisa que uma pessoa do mesmo ramo, que você te teça um elogio, escreva um artigo favorável a você, para que você compreenda realmente quem você é, porque o olhar do outro é muito importante nesse sentido. Por isso que eu falei do signo, porque eu acho que alguma coisa aconteceu nessa corrida tecnológica que não basta mais só fazer. Você tem que fazer, fotografar, dividir, nós compartilhar. Fizemos um programa sobre felicidade que abordou bastante essa necessidade de estar colocando, gravando, expondo o tempo todo, né? Como estamos presos a essas novas tecnologias e a essas redes sociais. Vamos seguir com este papo daqui a pouquinho, porque a gente vai dar uma paradinha rápida, não saia daí porque a gente volta já já.
Olá, estamos de volta com o Capital Natural, que hoje debate o conceito do pós-humano. Isto mesmo, a condição humana na sociedade pós-moderna. Estamos conversando com a professora Lúcia Santaella e o pesquisador Alexandre Quaresma. Vamos agora dar uma olhada em um vídeo, ou melhor, uma experiência gravada em vídeo, em que essas questões são abordadas de uma maneira, digamos, bastante tecnológica e didática. Machine to Be Another is a long-term research project combining cognitive science, virtual reality, and personal performances to create in users the perceptual illusion of being in the body of another. Be Another Lab created this long-term project in seeking ways to better understand ourselves through understanding the other. They come attack to our village, destroyed our villages. Even my father is killed at the same time. We escaped from Darfur. When we get to Chad, UN only support the children and women. Men is not supporting at all. I stayed in Tel Aviv 6 years until you are not allowed to refugee. You must go back to Sudan. If you don't want to go back to Sudan, go to jail, you stay there. An open book of embodied narratives, the installation allows users to see themselves behind the eyes of a human being, rather than a virtual avatar. To perceive the other's body as their own, to move and interact within the space as the other does, to hear the other's voice and thoughts in response to their own actions. If I could get this job, I wouldn't feel like the mice in the walls in my apartment were people I couldn't save anymore. America is drowning in the Rubicon, the lies it's created. I will not forgive you. And we don't say Iraq, and we don't say Afghanistan, and we just say we were over there. We don't have any names for the enemy. I guess the enemy then is just myself. More than an installation, the Machine to Be Another is a system and open platform using embodied narratives, engaging with a community of researchers and creators. Cognitive science experiments have shown that embodied systems can be a powerful tool to reduce implicit racial bias, overcome phobias, and relieve pain. Can you imagine what could be done with embodied storytelling in future years? Essa percepção, finalmente poder estar nos sapatos do outro é fantástico, principalmente quem tem uma dificuldade física, deve ser incrível essa percepção. Você falou, Lúcia, enquanto a gente assistia, que conhece esse trabalho. Conheço os primeiros trabalhos que foram feitos sobre isso, eram norueguês, mas você sabe onde está a fonte disso? Nos trabalhos de arte da Lygia Clark. Ela criava uns invólucros, uma vestimenta que a pessoa, através daquela vestimenta, ela sentia o corpo do outro.
Então, numa coisa bem artesanal, ela antecipa isso que está acontecendo agora. É positivo? Vocês enxergam algo de positivo em experiências como essa? Olha, as tecnologias são frutos dos seres humanos. Os seres humanos são ambíguos por natureza. Eu diria que as tecnologias servem a qualquer senhor. E para desenvolver as tecnologias, normalmente você precisa ter muito dinheiro. Então, não é preciso dizer que o capitalismo, que as grandes empresas, que a indústria da guerra, quem desenvolve mais no mundo a tecnologia relacionada com o pós-humano é a DARPA, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que tem o maior orçamento daquele país. São eles que estão desenvolvendo implantes neurais para poder aumentar a potência para a pessoa ficar acordada, o soldado não precisar dormir. Então, é uma série de coisas. Mas eu acho que o importante é a gente atentar para a coisa da tecnologia. A gente não pensa assim, uma tecnologia, nova tecnologia. Isso não quer dizer que seja bom necessariamente. Por exemplo, eu acho que é interessante ter uma discussão. Por exemplo, essa coisa dos... tecnologia, internet in brain. Eu nunca abriria meu cérebro para colocar um modemzinho pequenininho para poder ter, mas vai ter um monte de gente que vai querer fazer isso. Então, se a imersão ficar 12, 13, 14 horas no computador já está causando alguns problemas, tem gente com LER, tem gente com problema de relacionamento com a família, que perde o trabalho. Recentemente escrevi um artigo sobre cibercultura, onde eu conto a história de uma vietnamita que deu à luz num cybercafé porque estava jogando aquele joguinho online e não conseguia sair do jogo. Então Ela não conseguia sair? Não foi, porque isso gera foi um parto rápido? Isso gera dependência, como qualquer outra coisa. A tecnologia, por que nós usamos tecnologia? Primeiro porque funciona, que é prático, bom, ajuda. E gera prazer. É bom apertar um botãozinho, aperta o botãozinho Bluetooth lá, eu falo com meu irmão se eu quiser andando de carro, fazendo ele canto, eu estou ouvindo uma música, aí toca uma música que você não conhece, o software procura lá de acordo com, pega 2 estrofes da música e te diz que música está tocando. Sim. Então a gente usa a tecnologia porque é bom, que é confortável, mas nós não é que temos, mas seria salutar nos indagarmos também o que isso significa, o que isso está nos transformando. Se você se sentiu melhor, por exemplo, com menos próteses conectadas em você, talvez seja o caso de você ampliar o dia de abstinência de próteses, quem sabe. É porque a sensação que dá é que você, num ambiente de dia normal de trabalho, você tem que estar conectado, fazendo, acontecendo diante daquela realidade que você já vive. Quando você sai desse ambiente, quando você troca um pouco o momento, aí você pode se permitir não. Mas é difícil, né, de repente, estar vivendo num dia normal de trabalho e deixar tudo de lado. Marina, é uma questão também geracional. Eu me lembro que uma vez me entrevistaram para me perguntar quais eram as estratégias que eu desenvolvia para me desconectar. Eu falei, vai perguntar isso para os jovens, porque eu naturalmente me desconecto. E olha, sou bastante ocupada e me desconecto, mas eu gostaria de voltar a uma coisa que eu já coloquei. O ser humano é paradoxal. Não apenas ambíguo, mas paradoxal. Eu vou mais longe, quando a gente vê isso que você acabou de colocar, os rumos, não é os rumos do capitalismo avançado, a tecnologia que está destruindo a biosfera. Então, são questões que nos colocam diante de dilemas para os quais nós não temos resposta, porque a espécie humana pode muito bem, e muita gente está prevendo isso, especialistas, desaparecer da biosfera. Sim. Antes do Sol esfriar. Então, o ser humano ele pode muito bem ser um erro da evolução. É verdade. Penso isso também, professora. Eu penso muito. E tem um autor que você deve conhecer chamado Jared Diamond, que ele diz que nós estamos como os insulares de Páscoa estavam. Os insulares de Páscoa estavam isolados no meio do nada lá no Pacífico.
E para fazer aquelas estátuas de pedra e cultuar, eles foram cortando as árvores para poder rolar as pedras. E por causa disso acabaram com a fauna. E por causa da fauna acabou com a sombra, acabou com a caça, acabou tudo. E eles se extinguiram, porque não havia uma ilha, um arquipélago. Nós estamos como os insulares de Somos Páscoa. um câncer para o planeta, né? Não, mas nós somos um pontinho azul no meio do cosmos. Se a gente terminar de fazer essa confusão que nós estamos fazendo aqui, que a professora acabou de falar, é muito provável que aconteça, porque nós não temos a quem pedir socorro, nós não temos essa história de falar, vamos colonizar outros planetas, viajar para Marte. Isso pode existir para uma minoria muito restrita e daqui a muito Mas é uma tempo. forma preguiçosa também, né, de tentar resolver. Uma Já que boa estamos desculpa vendo pra que a terminar. gente não vai Exatamente. conseguir resolver aqui, vamos tentar planejar nosso futuro em um outro lugar. Exatamente. Bom, nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, porque a gente vai para o nosso intervalo e volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Capital Natural, que hoje debate o conceito de pós-humano. Isto mesmo, a condição humana na sociedade pós-moderna. Estamos conversando com a professora Lúcia Santaella e o pesquisador Alexandre Quaresma, que agora no comercial aqui, na nossa pausa, já me fez rir, porque ele deu um assunto de um homem sendo um objeto de si mesmo e já me levou para um mundo tão futurístico que já é presente e real. Por favor, discorra sobre isso. Não, a professora, sabe, eu vou falar só um pouquinho e passar para a professora Santaella, que ela vai falar muito melhor do que eu, mas a gente, conceitualmente, no mito judaico-cristão, a gente lá está dizendo que tudo que existe na Terra é para nós, para a gente poder usar e fazer o que quiser. O que está acontecendo agora? O ser humano está sendo desmistificado. O corpo era um lugar sagrado. Com as primeiras autópsias, e essa coisa vai começando a perder o sagrado. Então, se a gente explorava o ambiente e toda a natureza para usar para fins comerciais, agora a gente está começando a fazer isso com seres humanos também. A exploração do humano pelo humano, ou seja, o próprio humano passa a ser o objeto do próprio humano. Isso é uma coisa... Mas não negue isso aos nossos telespectadores e internautas. Você falou que os humanos estão sendo agora usados para a retirada de órgãos. Não, eu disse que existem pessoas falando abertamente sobre isso em livros, propondo galpões onde se possa cultivar órgãos, onde você possa cultivar, por exemplo, e a partir do DNA da própria pessoa. Mas utilizando crianças acéfalas? Não é crianças acéfalas, a partir... Você sabe que hoje, a partir do seu próprio DNA, a partir do dia que nós clonamos a Dolly, nós podemos clonar um ser humano inteiro, porque o processo é o mesmo. E a tendência é que os mais abastados vão colher o seu próprio DNA, vão fazer uma réplica de si, se conseguirem, de alguma maneira, transmutar a consciência para aquele corpo mais jovem, vão para ele, se não, provavelmente podem extrair. Tem um outro filme, você que estava assistindo o filme, com aquele lourinho e a Scarlett Johansson e outro rapaz, que eles são pessoas duplos que vivem lá porque os caras são ricos, o cara é corredor de carro, sofre um acidente e eles vão lá pegar o corpo dele para tirar os órgãos. Então já está se debatendo abertamente a exploração do humano pelo humano. E isso gera uma série de indagações. Porque aí o significado, por isso que eu falei que a professora Lúcia poderia falar melhor para a gente, porque aí o significado do que seria um humano, do que é ser humano e do que vai ser humano, vira uma... Se tudo uma ética por trás, me assustou assim, a própria claro, ideia disso. o limiar é tão desconcertante e os dilemas éticos que isso traz nos ultrapassam esses dilemas. Então, eu não tenho objetivamente a informação, porque ouvi num congresso alguém dizendo que vários cientistas se reuniram produzindo um documento para impedir que a inteligência artificial seja utilizada na guerra. Então, até que ponto nós podemos impedir e desenvolver consciência ética
É um limiar, assim, absolutamente. Eu sei de que você está falando. É que tem uns drones agora de última geração que tomam a decisão de matar ou não o ser humano autonomamente. E isso gerou todo um debate, que é esse que a professora Lúcia está falando, que é muito interessante, que está rodando na internet, e é uma coisa muito importante pesquisar, que é até que ponto uma máquina pode tomar a decisão de matar um ser humano. Não interessa se ele é terrorista, se ele o que é isso. Me ajudem a lembrar. Eu Robô trata disso. Eu Robô trata. O uso de corpos, né, para geração, no caso de energia, o Matrix usa isso. O Homem Bicentenário fala dessa transformação do uso do humano, do robô. A inteligência artificial mais recente do Johnny Depp. Esse do Johnny Depp mais recente é muito bom sobre inteligência artificial. E tem o outro, a inteligência artificial, que tem o menininho que eu não vou lembrar o nome. E tem o computador do 2001, que é o pioneiro de todos. Porque um computador... Mais inocente. Né, professora? Um computador convencido de que ele está fazendo a coisa certa... Não há 3 leis da robótica que vão proteger a gente. Esse negócio de 3 leis da robótica, do Isaac Asimov, são coisas assim do romance. Porque na vida real os drones estão aí para valer. E a gente fala da internet fora, da internet das coisas, mas já existem projetos, ou enfim, tecnologias que permitem a internet dentro do ser humano também, não para leitura de sinais que passam isso para outros dispositivos isso também. Já é comum. Isso já é comum. A gente não sabe qual é o limite. Assusta um pouco, não sei quanto a vocês, completamente mas é um pouco assustador, porque ultrapassa a nossa capacidade. Aliás, a mente de cada um de nós, o nosso cérebro, ficou insignificante perto do que é a inteligência coletiva hoje. Então, um ser humano individual, ele não tem domínio sobre as condições que nós estamos hoje vivendo. Então, veja bem, quando a gente fala em pós-humano, eu quero voltar ao tema, o que a gente tem que evitar? Primeiro, evitar essas posições bem confortáveis. Ou eu fico cética e digo, não, isso aí pós-humano, é coisa da cabeça das pessoas, e não enfrento esses dilemas. Ou então eu caio na tecnofilia dos transhumanistas, isso mesmo, que prometem a vida eterna através da transposição da sua mente para um outro corpo artificial. Então, é uma versão cartesiana, tecno-cartesiana, que, aliás, a gente viu lá no Matrix. Uhum. E, Marina, tem outra coisa. Perdão, professora. Não, eu só queria dizer que os filmes que a gente citou são filmes de ficção. Claro, nós estamos num limiar onde nós perdemos completamente a noção do limite entre realidade e ficção. Nós não temos mais. A ciência avançou a um tal ponto que o que ela coloca diante de nós hoje é uma realidade que a gente fala, será que é verdade ou será que não é? Será que é ficção ou será que é realidade? Então, nós estamos... Olha, o ser humano está atarantado e aparvalhado. É isso mesmo. Marina, com relação ao ciberespaço, que também tem muito a ver com o pós-humano, tem uma coisa muito interessante, professora Lu, você vai gostar também dessa metáfora. Que o internauta, ele é como uma célula, ele é para si, porque uma célula do organismo, ela é um ser completo que vive para si, mas ele também é um ser completo que vive para o todo. Então nós, de uma certa maneira, nós funcionamos como se fôssemos neurônios num cérebro global que está nessa nuvem pairando em volta do planeta. Então, essa inteligência coletiva, ela pode não só estar em todos os lugares, como pode ser acessada. A professora Lúcia não lembrava de mim. Aí, antes de vir para cá, ela entrou na nuvem, botou meu nome lá e descobriu quem eu era. Hoje já se fala, num outro extremo, que é engraçado, mas é um pouco pervasivo, invasivo às vezes. Não você me pesquisar na internet, eu digo tudo estar na internet. Agora já se fala, por exemplo, do direito ao esquecimento. Se a NSA foi descoberta porque ela montou um equipamento para gravar tudo que transita no ciberespaço nos próximos 100 anos, você, para pagar o seu perfil do Facebook ou para pagar os seus dados da internet, você vai ter que, sei lá, antes de morrer, contratar uma empresa para
para você ter direito a ser esquecida. Isso é interessante. É verdade, nossa senhora. Vamos fazer um outro programa? Com certeza. A gente continua debatendo isso, porque rendeu muito. Muito obrigada a presença de vocês. Obrigado você, Uau, Marina, temos essa muita chance. coisa a pensar daqui para frente. Agora, a palavra pós-humana me deixa um pouco moderna também, de certa forma. Ela é revigorante. Ela é revigorante, mas tem que pensar muito sobre ela. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui do lado da professora Lúcia, uma honra estar com que eu sou um você. fã inconteste. Já que estamos nessa, é uma honra estar com vocês dois aqui comigo. Que gracinha. E obrigada por terem vindo. E a gente já te assistiu no Jornal da Band, então tá tudo beleza. E está todo mundo interligado, inclusive. Exatamente. O programa desta semana, portanto, fica por aqui. Agradeço de novo a presença dos nossos convidados, a professora Lúcia Santaella, especialista em teoria da comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e autora de Navegar no Ciberespaço, o perfil cognitivo do leitor imersivo. E o pesquisador Alexandre Quaresma, autor dos livros Nanocaos e a Responsabilidade Global e Nanotecnologia, Zenit ou Nadir. E eu convido você a continuar conectado conosco, aproveitando todo o nosso assunto aqui de tecnologia, acessando a nossa página no Facebook. Eu sou a Marina Machado. Até o próximo programa.